Aqui é o professor Martins e conforme prometido, pessoal, hoje eu vou fazer uma análise aqui do artigo que nós publicamos aqui no volume 16, tá? De julho, setembro de 2023, da revista brasileira de direito contratual. Então, para quem não está, vendo, quem está no podcast, essa aqui é uma das grandes revistas nessa área específica, tá? Direito contratual. É uma área que está dentro do direito civil, tá? Direito civil, pessoal, é muito interessante quando a gente fala, só fazendo um adendo aqui, que o direito civil é o direito das pessoas, né? É o direito que regula os negócios entre pessoas, né? Sem a presença do Estado. Então, se a gente fosse falar assim, né? Aonde que está o libertarianismo no direito? Ele está no direito civil. Tá? Então, se a gente for procurar o libertarianismo no direito, a gente vai encontrá-lo nessa área do direito civil, certo? Então, se a gente quer falar sobre direito, libertarianismo, a gente tem que ir para o direito civil, né? As outras áreas do direito, elas são muito afeitas ao Estado. A atuação do Estado, as funções, os deveres do Estado, né? Garantir a paz, né? O bem-estar, a segurança das pessoas. Então, a gente vai para outras áreas do direito que não necessariamente, né, falam diretamente desse espaço privado, que é o espaço das pessoas, que é o espaço que interessa para quem tem um pensamento libertário, né, que é você tratar das relações, né, das regras que são criadas pelas próprias pessoas, né, através dos seus negócios, seus contratos, para realizar aquilo que lhes interessa, né? E no direito civil, né, gente, tudo que não é proibido é permitido. Isso é um dogma, né? O dogma da completude do ordenamento jurídico, né? Vamos dizer, essa é uma teoria do Norberto Bobbio. E essa teoria, ela diz respeito, então, a esse espaço que nós temos para a realização daquilo que nos interessa, tá? O direito contratual está dentro, então, do direito civil, enquanto um dos ramos importantes do direito civil, que serve exatamente para que a gente possa fazer os negócios da maneira como a gente quer. E a maneira para fazer negócios da maneira como a gente quer, sem interferência do Estado, é pelo contrato, tá? Então, por isso que é uma coisa importante. Eu dou aula há muito tempo de direito contratual, tá, pessoal? Porque faz parte da minha essência, da coerência, né, de todo a lógica, a minha maneira de ver o mundo, né, uma maneira mais libertária. Então faz todo sentido que eu esteja no direito civil, tá? E que eu acho que o direito civil, e falo isso sempre para os meus alunos, é o local de realização humana, tá? Ninguém se realiza no direito constitucional, ninguém se realiza no direito administrativo, né? As realizações humanas estão no direito civil, né? Sejam elas patrimoniais ou afetivas, porque o direito civil também vai regular as relações de afeto, o casamento, a união estável, né? A sucessão, né? O direito dos filhos, as relações. Então, tudo isso está no direito civil. Essa revista, então, né, gente, é uma revista, né, nacional, de grande repercussão, tá? Ela tem, assim, conselho editorial, né, assim, dos maiores juristas, tá, pessoal? Que a gente tem hoje aí, né, que são reconhecidos no país. Um dos coordenadores é o Flávio Tartucci, tá? Que é um grande professor, né, um grande, né, escritor de livros sobre direito civil e que está presidindo agora, né, a comissão que vai fazer uma revisão no Código Civil. Então vejam aí, né, a importância. E nós temos vários outros professores aqui, grandes professores, né? Tem até um dos meus professores aqui, o Herodes Cortiano Júnior, que foi meu professor no doutorado da Federal do Paraná, tá? Mas tem outros professores, professora Giselda Hironaka, que eu tive aula, né? Tive a oportunidade de assistir um seminário dela quando eu fazia mestrado. Ela é da USP, né? Professor Gustavo Tepedino, que também tive a oportunidade de assistir um seminário enquanto estava no doutorado. Então, assim, grandes professores, Marília Diniz, que foi um livro que eu utilizei na graduação, né? O livro dela no curso de Direito Civil. Então, assim, são grandes professores, tá? Cláudia Lima Marques, que é, vamos dizer assim, considerada o marco teórico, um dos marcos teóricos do direito
do consumidor, né? Ela tem um livro, um dos mais conhecidos, que é o Contratos de Consumo, né? Professor Paulo Luiz Neto Lobo, professora Cláudia Lima Marques, do Rio Grande do Sul, professor Paulo Lobo, de Pernambuco, que hoje faz parte do CNJ e que traz, assim, conhecimento, né? Principalmente na parte de cláusulas abusivas, né? E condições gerais de contrato, que é um livro ícone no assunto, publicado. Então, assim, são grandes professores que estão aqui no Conselho Editorial. E daqui vem um pouco, né, da minha felicidade, né, pessoal, de ter conseguido publicar nessa revista por esse alcance, né, pessoal, por ter contar assim com o Conselho Editorial dessa maneira. Então tá aqui, né, colaboradores desse volume, tá, eu tô aqui, né, e tô aqui embaixo. E tá aqui, né, o meu aluno, né, o meu ex-aluno de graduação. E isso também é um dos motivos de felicidade que eu tenho, né, de você estar publicando numa revista de renome como essa, né, uma pesquisa que você desenvolveu né, em parceria com o aluno de graduação. Então a gente realmente foi longe, a gente conseguiu, né, vencer esse conteúdo, um conteúdo inédito. Ele aceitou, né, o Christian, ele aceitou o desafio. Talvez porque ele já tivesse uma base, né, uma formação de TI, ele tivesse uma base do assunto e ele então se interessou em falar. Então foi muito gratificante para mim e para ele, né, e agora realmente ele tem essa publicação aí que vai lhe abrir as portas, né, para o futuro, tá? Bom, então a gente fez o artigo aqui, tá, pessoal? E foi legal assim, porque o Christian formou no meio do ano, tá, pessoal? Então ele defendeu o TCC ali um pouquinho antes de julho e a gente depois já revisou o artigo com as dicas da banca e, né, fizemos uma revisão e estamos aqui, tá? Eu fiz todo o upgrade para que, né, ele deixasse de ser um trabalho, claro, de graduação, né, e se tornasse um trabalho, né, de prática, de uma revista no nível de uma revista de direito brasileira, direito contratual, né? Então foi muitas coisas que às vezes na área acadêmica, discussões que a gente tem que ficar fazendo, né, para demonstrar, né, a base do conteúdo, que numa revista como essa a gente retira, né, do artigo, porque são conceitos, né, que dizem mais respeito, né, à elaboração de um TCC e não necessariamente ao artigo. Então no artigo, né, o TCC dele, se eu não me engano, tinha lá uns 45, 40 páginas, né, por ali. E a gente reduziu aqui para 25 páginas, né? Eu fiz essa redução, ajustei, né? Deixei o conteúdo bem redondo para aquilo que se pede numa revista científica desse nível. Aí como é que se faz, né, pessoal? Às vezes uma dúvida que as pessoas têm, né? Mas como é que eu publico num lugar desse? Bom, vai abrir o edital, né? Eles abrem edital, ou tem revistas que são fluxo contínuo, que recebem artigos a todo momento. Mas tem revistas que abrem editais e convocam, né? Falam, olha, nós estamos aqui, vamos publicar, e estamos aqui, abrimos o edital para quem tiver interesse em publicar. Aí você vê as regras lá, coloca o artigo nas regras e manda para eles, e aí eles vão avaliar, né? Dentre os artigos que foram enviados, né? Aqueles que o conselho editorial fizer uma seleção, que achar que tem mais viabilidade científica, né? Então ele passa lá para o processo de seleção, para ver se vai ser publicado. A gente não tem, você não recebe nada por publicar, tá? Você envia, você não recebe, mas também não paga nada, né? Isso aqui, na área científica, a gente não tem essa... Na publicação de artigos, a gente nunca nem paga nem recebe para publicar um artigo, tá, pessoal? Tem áreas, né, áreas médicas e outras áreas, onde os artigos científicos, né, podem ter inovações técnicas e estudos que são muito, muito inovadores e que aí eles acabam, né, essas revistas vendem os artigos, né, a pessoa para ter acesso ela tem que pagar, tá? Mas isso não é muito comum na área jurídica, tá, pessoal? Na área jurídica a gente não tem essa, pelo menos no Brasil, a gente não tem essa característica, né? Então as revistas todas, as grandes revistas, eu digo, né, as conceituadas, elas abrem editais, você manda, se submete ali ao conselho editorial e aí eles avaliam, né, se o artigo tem
né, ele atinge o nível daquela revista para o qual você se candidatou. Né? E o nosso artigo aqui, felizmente, conseguiu, né, por o artigo ser inédito. Eu acho que não tem publicação sobre essa questão, né? A blockchain do Ethereum e sua aplicabilidade no espaço dos negócios jurídicos digitais. Não tem isso no Brasil. Eu acho que isso né? E talvez em outros países deva ter, né? Estados Unidos com certeza. Mas aqui não tem, tá, pessoal? E deve ter... Se tiver, tem alguma coisa, mas é pouco, né? Nunca vai ser assim, algo... Né? Com certeza há um certo ineditismo aqui no que nós fizemos, tá, pessoal? Bom... Aí o artigo está aqui, né, para quem está nos vendo aí, tá? O artigo está aqui, né? Já falei o título, a blockchain do Ethereum e sua aplicabilidade no espaço de negócios jurídicos digitais. Esse não é o primeiro artigo, o primeiro TCC que eu, né, convido os alunos a pesquisarem. Eu até sempre conto isso para os meus alunos, né? Que lá em 2013, né, eu falava assim, pessoal, vamos pesquisar o que é, né, a Rota da Seda, a Deep Web, o que é Bitcoin, né? São temas novos aí, vamos tentar fazer um estudo, um TCC. E eu lembro que naquela época ninguém se interessou, né? Ninguém quis, né? Fico até assim, eu olho no retrovisor da história, né, e falo assim, cara, ali talvez se eu tivesse, né, entrado a fundo no estudo, tivesse lá comprado 100 Bitcoins, que era bem barato, imagina, 2013. Né, hoje estaria numa situação, né, muito melhor, né? Talvez não seria nem professor mais, né? Ou seria um professor, como sou aqui né, na internet, um professor que, né, faz porque gosta, né? Que está aqui, né, divulgando conhecimento porque entende que isso aqui é importante, né? Importante a gente estar contribuindo, esclarecendo, né, e dando a nossa contribuição para tudo, né? Para a melhoria das coisas. Então, pessoal, aqui a gente está falando, então já fiz um artigo, um antes desse, tá? Do veterano, do Christian, na turma anterior, onde a gente falou da natureza jurídica do Bitcoin, tá? A gente discutiu o que era Bitcoin, se é um valor mobiliário, se é um commodity, né? Na pesquisa ali nós chegamos à conclusão que ele estaria mais adequado a ser considerado um commodity, tá? Então essa foi mais ou menos a conclusão que a gente chegou. E só que aí, né, pessoal, aí também assim, né, para a gente publicar, né, aquele artigo eu gostaria de ter publicado também. Todavia, né, pessoal, é uma coisa que como, né, é algo que é feito a duas mãos, né, então você tem, né, enquanto orientador, né, eu indico o tema, indico leitura, faço as correções, as revisões do texto e depois, né, que o aluno defende, eu vou lá, né, e faço todo o ajuste para mandar para a revista, né, do conteúdo, do que está... Então, é um trabalho feito a duas mãos. Então, logo, se ele é feito a duas mãos, ele depende do consentimento das duas pessoas que elaboraram o artigo para sua publicação, né? E no caso lá, o outro aluno, o ex-aluno, não teve interesse, pelo menos até o momento, em publicar. É uma pena, tá? Mas aí, né, não posso, né, publicar sem a participação dele. Então, se ele não tem interesse, a gente não publica. Mas o Christian, né, quando ele terminou, eu falei, Christian, pô, vamos tentar publicar. Eu tinha gravado a defesa dele para tentar pôr no podcast, pelo menos, tá? A gente gravou lá o áudio, mas o áudio não ficou muito bom, tá? Então a ideia era, né, colocar no podcast como é que foi a defesa dele, né, os debates. Foi uma banca, assim, muito interessante, porque a gente até, né, ficou, assim, quase 1h30 discutindo o TCC na banca, os professores questionando, até pela questão de ser inédito o assunto, né? Então a gente discutiu bastante, tá? Então ele é no segundo artigo, né, o TCC que eu oriento nessa área, tá? Esse ano com a turma nova, nenhum aluno se predispôs a, né, a pegar estudar, por exemplo, Cardano, Solana, né? Ninguém se predispôs a tentar estudar uma nova blockchain. Mas, provavelmente, futuramente, dependendo das inovações que acontecer, a gente pode estudar novamente, fazer um novo estudo científico, né? Este aqui, então, né, pessoal? Primeiro eu falei lá do Bitcoin, né? Uma blockchain de primeira geração. E aqui a gente está falando agora uma blockchain de segunda geração que migrou para a terceira geração, né? Então, assim, para pessoas que não conhecem muito, né, essa ideia, né?
A primeira geração é uma blockchain básica, né, pessoal? Que ela visa somente registrar dados ali, né, no seu livro ali, caixa, né? Dados essenciais, né? A forma, né, vamos dizer assim, a estrutura dela, ela é mais rudimentar, né? Então a gente tem que lembrar que já tem uma década que foi criado, né, a estrutura, né, a forma de escrita, né, do Bitcoin. Aí quando a gente vai para uma segunda geração, a gente já vai para umas linguagens de programação mais avançadas, né? Já vem o Solidity no Ethereum e a gente já ganha, né, um espaço para que novas possibilidades sejam construídas nessa blockchain, né? Então aí o Ethereum vem com várias inovações, com a possibilidade de você até criar moedas, né, outras criptos dentro do Ethereum, em várias criptos que estão dentro do Ethereum, né? E outras possibilidades de você, né, criar NFTs, né, registrar ali imagens, né? Você, né, criar contratos inteligentes para ter aplicabilidades diversas, né? DeFi, né, criar sistemas de DeFi, de finanças descentralizadas, e isso tudo surge nessa segunda evolução da ideia de blockchain, né, que surge com o Ethereum. Eu até, né, pessoal, assim, já em 2018, tá, eu registrei meu testamento, né, na blockchain do Ethereum. Então, naquela época, em 2018, já faz isso aí quase 5 anos, né, 5 anos, né, eu já estava lá tentando ver a utilidade jurídica na blockchain do Ethereum, e aí nós conseguimos, né, fazer o registro, tá, fazer lá, né, que ele ficasse lá imortalizado na blockchain do Ethereum, né? Então, assim, é uma aprendizagem, né? Claro que, assim, depois desse período, eu acho que quando chegou, né, lá por 2021, que deu aquele boom, aí, né, as criptos subiram demais, ficou impossível fazer qualquer coisa no Ethereum, porque estava muito caro, né? As taxas estavam muito altas. Depois ele mudou para a terceira geração, né? Aí deixou de ser Proof of Work, né, pessoal? Então, deixou de se pagar para os mineradores, né, registrarem as transações no livro, e passou-se a ser o Proof of Stake, né, com validadores, né, que são validadores que também fazem registros nos livros, mas que ganham, né, de outra maneira, tá? E aí foi que então se migrou para a terceira geração. O blockchain do Ethereum passou a ser uma blockchain de terceira geração, tá? E aí aqui, né, a gente tem um resumo aqui que explica, né, que a gente tá falando aqui de novas tecnologias, da importância da blockchain do Ethereum, sua abertura para os contratos inteligentes, né? Falamos então o que explicamos, claro, o que é blockchain, né? Explicamos aqui a questão toda, né, da importância que pode vir a ter o Ethereum, né, cada vez mais, né, nos negócios jurídicos. E como a gente está falando de negócios que são reconhecidos pelo direito, né, por isso que a gente chama de negócios jurídicos, a gente pode ter, né, uma disrupção, né, no meio contratual, onde as coisas passem a ser feitas, né, de maneira digital, cada vez mais, né, no ambiente virtual, e passem a ser controladas, né, pelos livros, passem a ser registradas e passem a ter uma programação realizada por contratos inteligentes. E daí a nossa discussão aqui é como que o direito vai regular isso, né? Como é que o direito civil, né, que está, né, colocado dentro do direito civil, como é que isso seria regulado? A gente dividiu aqui, né, o sumário, né, blockchain. Primeiro explicamos o que é blockchain, a rede Ethereum. Depois explicamos o que é negócio jurídico digital. E depois, né, falamos dos smart contracts e sua aplicação na blockchain do Ethereum. Tá? Então, mais ou menos isso é o nosso caminho aqui do trabalho que nós fizemos. Aí na introdução aqui, né, a gente faz aqui uma explicação, mostra muito essa questão, né, da inovação que o Ethereum representou. No segundo capítulo explicamos, né, para que principalmente o pessoal do direito, né, gente, que não tem muita essa ligação com essas questões técnicas, né, tecnológicas. Então a gente explicou aqui um pouco a questão da blockchain do Ethereum, como é que funciona, como é que isso surgiu, né?
Falamos sempre, né, pessoal? Sempre eu estou falando do manifesto Cypherpunk, tá, pessoal? Quem nos acompanha aqui há algum tempo sabe disso. Eu acho que esse é o documento libertário, né, da base. Esse é o marco fundante para mim das criptomoedas, tá? Não é Satoshi Nakamoto, tá? São os cypherpunks que assinaram esse manifesto, tá? Então antecede, né? Então isso aí antecede a própria, né, a figura mítica do tal Satoshi Nakamoto. Não é ele o mito fundante. O mito fundante é o manifesto cypherpunk, tá? Que não fala de Bitcoin, mas fala da necessidade da gente ter a criação de um meio de circulação de riquezas que não seja tolhido pela tecnologia concentrada na mão do Estado. Então, este é o ponto central de tudo isso aqui, né? Não é o Bitcoin. Então, é um erro, né? Então, você tem os parasitas, né? Esses parasitas Max Picaretas, né? Os cowboys parasitas Max Picaretas, que viram uma oportunidade de fazer dinheiro no Bitcoin, de se apropriar do Bitcoin e transformar ele, né, em algo especulável, né? E daí eles terem poluído o meio, né? Terem criado distorções, né? Dissonâncias cognitivas no meio, e de que muitas pessoas que se dizem libertários e que cometem várias atrocidades mentais, né? Como ficar aplaudindo estados que implantam o Bitcoin como moeda, né? É o Salvador, e bate palminha, né? E negam totalmente a função do que vem a ser as criptomoedas num pensamento libertário, num pensamento de Hayek. Se a gente quiser voltar mais antes do manifesto Cypherpunk, a gente volta em Hayek, né? Que vai falar da necessidade da gente ter outras moedas que elas devem competir. Outras moedas e que elas devem competir. E quando você vai ver o que os, né, maxi picaretas, aí, os parasitas, eles falam, eles se colocam como, né, monopolistas. Como se o Bitcoin vai ser a única coisa que vai existir e acabou. E ele vai ocupar o espaço até de todas as moedas dos estados. Coisa que não vai acontecer, né? Isso é uma ilusão. A gente caminha para o mundo cada vez mais centralizado, né? Países, né, democráticos cada vez aí mais tendo a democracia solapada, né, por grupos ideológicos, né? Muitas vezes aí movidos por ideais religiosos, cada vez mais ocupando os espaços do Estado. Então, assim, não tem lógica o que está sendo colocado, né? A menos que a gente leve em consideração que essas pessoas também são fanáticas religiosas quando elegem o Bitcoin como o bezerro de ouro delas, né? Que é o que realmente eles estão fazendo, né? E eu fico assim espantado de ver pessoas que se dizem libertárias e cair nessa conversa de anarco-vigarista, né? Para mim é o que essas pessoas são, né? São os anarco-vigaristas que enganam, né, os inocentes que se dizem libertários, que não entendem, né, a funcionalidade, a missão das criptomoedas. E onde a gente encontra isso? No manifesto Cypherpunk. Então, eu faço questão lá no artigo, lá no TCC do Bitcoin, eu fiz questão, falei, olha, você começa falando no manifesto Cypherpunk. Porque é o começo de tudo. Se você não leu o manifesto, você que está me assistindo agora, me escutando, se você não leu o manifesto Cypherpunk, tá errado já, tá? A primeira coisa que tem que fazer é procurar na internet, vai lá e lê. Aí você vai começar a entender a coisa pelo lado certo. Não, você já está errado. Você fica escutando esses parasitas aí falar do dia da pizza, né, do Satoshi Nakamoto, do halving. Você já está errado, né? Você começou errado a coisa, né? Não está certo e o caminho não está bom. Refaça o caminho, tá? Então eu faço questão da gente começar por aqui. Aí depois a gente fala, né, da crise aí do subprime 2008, né, quando realmente aí a gente tem esse espaço aí, né, para a gente começar a questionar o dinheiro do Estado, né? Isso sem falar, né, pessoal, na máquina de dinheiro da impressora do dólar, que nunca para. Aí a gente comenta aqui sobre Bitcoin, a gente comenta aqui sobre, né, Nakamoto, né, pessoal? Então, assim,
A gente comenta, tá? Eu não nego a existência, tá? De ter, né? Talvez até os cypherpunks colocaram esse nome. Mas assim, não é uma coisa pra mim que é o, entendeu? Não é o meu, não elejo o Satoshi Nakamoto como o Deus, né? Não vejo isso. Eu acho que é até um erro você ter assim essas imagens, né? Não sei aonde aí fizeram uma estátua com uma imagem que seria o cara. Então fica essa palhaçada, essa coisa lixo, né? Isso não tem nada a ver. Não é pra isso que a cripto deve servir, né? Para criar idólatras e seguidores e fanáticos, né? Já tá tudo errado, né? Já começa errado. Se você está discutindo isso do ponto de vista libertário, né? Mas você está discutindo isso de um ponto de vista, sei lá, né? Concentrador, centralizador, né? Aí é outra coisa. Mas aí não é libertarianismo, né? Aí já volta lá pro mais do mesmo, tá? Bom, então a gente explica aqui, começa a explicar o que é blockchain, como é que funciona, como é que os dados, né, como é que surgiu. Vai explicando, tá, pessoal? Isso é coisas assim que vocês encontram que talvez a gente não tenha que gastar nosso tempo aqui, né, para ficar falando, explicando sobre isso. Mas vocês vão encontrar, né? Se lerem o artigo aqui, vocês vão encontrar um bom resumo, né? Aí aqui, né, a gente começa a falar da blockchain de segunda geração e aí fala, né, do Vitalik. Né, fala aqui da Ethereum Foundation, fala do ICO, né, pessoal, que foi também uma grande outra oportunidade aí, né, pessoal, para quem pegou esse momento aqui, né, de poder comprar Ethereum ali por preço, né, realmente, né, uma ganga. Fala o que é o Ether aqui, explica, né, fala da linguagem de programação do Solidity, né, do avanço que ele traz, das possibilidades então de ter smart contracts, né? Fala do protocolo, fala como funciona, né? Explicou aqui que também começou como Proof of Work, assim como o Bitcoin, mas depois migrou para o Proof of Stake, né? E aí diminuiu a pegada ambiental, né? Tirou todo aquele problema, né, ambiental que o Bitcoin tem, que, desculpe, mas não é justificável, tá? Tem muito parasita, Max Picareta, que fica tentando justificar e não, desculpa, não é. Você gastar 2% da energia gerada no planeta para ficar validando operações não é justificável, tá? Não tem lógica isso. O custo ambiental e os impactos que a gente está tendo não justificam isso, tá? Não tem como justificar isso. Tirando se você é um Max Picareta, um parasita, aí a gente vai entender, né? Bom, quando a gente fala aqui do conceito de negócio jurídico digital, né, pessoal, aí a gente começa a entrar no direito, né? E aí o importante é o seguinte, né? Quando a gente tem fatos econômicos, né, que mexem com o patrimônio das pessoas, aí a gente entra no direito, né? Por quê? Porque a gente está tendo ocorrências, né, que geram relações jurídicas, patrimoniais, aonde as pessoas buscam efeitos, né? Ou seja, ter propriedade, né, do Ethereum, ou vender o Ethereum para ter propriedade para trocar por dinheiro. Então aí a gente tem já essa ideia. E, né, o importante lembrar, e por isso que o direito civil é a casa libertária, né, das pessoas, é que a autonomia privada, gente, é um princípio, né, que diz que o Estado, na verdade, ele, né, reserva para as pessoas esse espaço onde a gente vai regular nossos fatos econômicos da maneira que a gente bem entender. Como liberdades fundamentais garantidas. Então é muito legal entender isso, né, porque aqui sim está o espaço libertário das coisas, né? Então, a autonomia privada em suma, o poder de autorregulamento dos agentes capazes, né, considerando-se liberdade de autogerenciar seus interesses patrimoniais através dos negócios jurídicos. Então veja o que a gente tem, né, pessoal, o negócio jurídico como a materialização da autonomia privada. Né? Então eu tenho um espaço concedido pelo Estado, onde eu crio normas que têm validade e que podem ser exigidas, né, na justiça, por exemplo. E esse espaço de autonomia privada compete a cada pessoa de fazer o que acha melhor para si, desde que não seja proibido, né? Tudo que não é proibido é permitido na esfera civil. E a gente tem então essa questão, né, que eu acho que é bem central do negócio jurídico. Aí a gente fala aqui que é um negócio jurídico, né, que é
é a principal forma de exercício da autonomia privada, a gente explica. Então, negócio jurídico é qualquer negócio, né, que tenha transferência patrimonial, que tenha implicação legal, né? Então, se tem algo acontecendo que gera transferência patrimonial, a gente chama isso de negócio jurídico, né? Todo ato humano, né? O negócio é um ato humano, né? Que visa transferir, criar, né? Extinguir direitos e obrigações, tá? Aí eu falo aqui como é que o negócio jurídico pode ser, né? Claro, ele pode ser formal ou informal, escrito ou verbal, né, pessoal? Depende de tudo do que a gente está fazendo. Algumas coisas, claro, exigem escritura pública, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, você tem que ter uma escritura pública, né? E outros casos não precisam. E aí, né, nesse espaço de liberdade de formas, que a gente começa a chegar, então, na possibilidade da digitalização das coisas, né? Quando surge a internet, a gente começa, né, a ter, então, esse espaço, essa dimensão existencial de conexão entre as pessoas que permite a realização de negócios digitais. Então, essa é a grande porta aqui para surgirem os negócios jurídicos digitais, tá, pessoal? Então, é a ideia do contrato eletrônico, né? Então, você vai lá no Mercado Livre, compra um negócio lá, né, um contrato eletrônico. Você, né, compra lá em alguma loja virtual e algo para você, né? Então, tudo isso é um contrato eletrônico, né, pessoal? Que você está fazendo pela internet, né? Não é um contrato físico feito entre duas pessoas. É um contrato eletrônico, muitas vezes feito de você com um sistema, né, que representa, né, essa empresa. Que você está comprando algo nesse sistema, né, automatizado já. Você faz a compra e aquilo já é, né, automaticamente encaminhado lá para os setores de despacho de mercadoria, vai direto para você, tá? E a gente chega no ponto, né, que a gente começa a ter então possibilidades de que esses contratos eles deixem, né, de serem feitos numa rede privada das empresas, né, numa blockchain privada das empresas, né, dizendo assim, e passa assim em blockchains públicas, como a do Ethereum. Então há aí uma inovação, né, uma abertura de novas possibilidades. E daí que isso pode impactar em muito, né, o direito contratual, uma vez que se essas questões passam a ser reguladas em blockchains públicas, né, e não mais em blockchains privadas de empresas, a gente não tem mais o acesso, por vezes, ao judiciário para resolver uma pendência. Né? Porque enquanto eu estou negociando com uma empresa que tem uma existência física, né, ou uma existência digital, mais um registro físico da sua existência, né, um local, uma sede, desde que ela esteja no Brasil, eu tenho a possibilidade de acionar juridicamente. E enquanto consumidor, né, eu vou ter ainda a prerrogativa de, na minha cidade, no juizado civil, né, sem gastar nada, ainda pleitear o meu direito, né, perante essa empresa. Agora, quando a gente migra, né, para essa blockchain pública, a gente começa a ter já um problema, porque essa blockchain pública, na verdade, ela não está limitada a algum lugar específico, né? Ela está em todos os computadores que estão validando a rede do Ethereum. E daí que eles estão espalhados pelo mundo e não tem uma sede, né? Você não vai ter uma centralização, né? Você vai ter uma rede descentralizada. E esse contrato vai estar lá, né? E para isso, né, ele vai ter suas regras de aplicação e de realização que devem estar muito bem estruturadas, né? Porque dificilmente a gente consegue, uma vez que esse contrato já está determinado, por exemplo, você vai lá no DeFi, né, faz lá um negócio, lá, faz um empréstimo, né? Dificilmente você consegue mudar aquilo por uma imposição, né, por exemplo, judicial. Então, o assim, o espaço da jurisdição do Estado, que é o quê? Né? O espaço onde o Estado aplica, onde o judiciário, né, que é o representante da jurisdição do Estado, ele pode trazer, né, a aplicação, né, obrigar o cumprimento dos contratos, ele não tem como existir quando a gente está falando de uma blockchain pública. Claro que se eu tenho um contrato ali entre duas pessoas que se conhecem e esse contrato está lá determinado, né, o smart contract, essas pessoas elas têm lá suas cópias, né, os seus registros, eu posso, claro, dessa maneira levar isso para uma análise
jurisdicional. Tem um espaço para que isso aconteça, né? Mas desde que a coisa esteja clara. Agora, se eu estou fazendo algo de maneira descentralizada, sigilosa e anônima, eu não vou ter essa possibilidade. Então, isso é uma das coisas que tem que ser colocadas, né? Então, quando a gente discute esses contratos, né, digitais, a gente coloca essas questões aí de que, olha, né, elas trazem aí vantagens e desvantagens, né? A gente sempre tem que olhar para todos os ângulos aí do que está acontecendo. Aí aqui a gente fala um pouco, né, do Marco Civil da Internet, dessa regulamentação geral, né, dos negócios. E assim, né, pessoal, ainda, né, falta bastante, né, apesar da gente ter aí também já a legislação falando né, das criptomoedas no Brasil, a gente está falando muito mais delas enquanto valor mobiliário, né, da cripto em si, né, dela ser um valor, do que a gente está falando, né, de algo que é um espaço para realização contratual. Essa inteligência desse espaço de realização contratual ainda falta, né, ainda é uma coisa rara, por isso que esse artigo aqui acaba sendo inédito, né? E aqui no último capítulo, né, do artigo é o que a gente vai falar, né, vai tentar explicar, né? A gente vai falar dessa indústria 4.0, né, da quarta revolução industrial, da automatização dos processos, né? A gente não chega, a gente até comenta algo sobre inteligência artificial aqui, né, mas não é o foco do nosso artigo ainda, né, pessoal? A gente comenta a existência dela, o impacto que ela pode ter. Mas a gente aqui, né, até porque chega um ponto que a gente pode ter os contratos escritos até pela inteligência artificial, né, pessoal? A gente precisa fazer um smart contract, a gente chega na inteligência artificial, fala o que a gente quer fazer, e ela vai lá e ela escreve o código, escreve o contrato, e a gente só upa ele, né, só registra ele na blockchain. Então vai facilitar muito isso, né? Quando a blockchain passe a operar, né, para criar os contratos, e daí, claro, a gente não precisa saber linguagem de programação, não precisa saber nada, né? A gente precisa saber operar a inteligência artificial somente, tá? Então aí a gente começa a falar aqui, né, demonstrando aqui como é que isso e até olha que interessante, né, gente, o Nick Szabo, né, que é um dos cypherpunks aí conhecidos, ele também é jurista. Tá, então olha que interessante isso. É um dos caras aí mais respeitados, né? E ele fala muito sobre essas questões, né? E ele explica, né, gente? Ó, esse é um grande dos problemas, né? Que quando você vai fazer, você vai registrar um contrato, né? Você vai criar lá uma regra, né? Através de linguagem de computação, você está preso àquilo, né? Então, se tiver algum erro, se tiver, né, alguma falha, né, alguma violação, por exemplo, a possibilidade de um hacker entrar ali, não tem o que fazer, né? Você vai ter um prejuízo, né? Então você deixa uma brecha ali, a outra parte aproveita aquela brecha para não cumprir o contrato da maneira como foi pensado, né? Então você tem uma brecha e depois você tem uma dificuldade em conseguir conseguir, né? Como é que você vai ter uma tutela jurisdicional depois, né? Uma tutela do judiciário. Você não consegue. Então, a questão toda tem que estar bem equacionado, né? Porque, na verdade, a gente vai pensar como, né? Imagina, você vai comprar, até dar o exemplo aqui daquelas máquinas de comprar de venda automática. Né? Você chega na máquina de venda automática, você coloca seu dinheiro, você escolhe lá o número do produto que você quer, e pelo menos já aconteceu isso comigo, né? De você pedir lá o produto e a máquina não soltar o produto, né? Ou ela vai soltar o produto para cair naquelas máquinas, aí o produto não cai, né? Ele fica preso lá, não gira direito, né? Ou ela nem funciona, ela já pega teu dinheiro lá, engole seu dinheiro. Então essas são questões assim que, né, você fica em situação né, desconfortável, né? Você está numa situação ali que, pô, né, você participou de um contrato com um sistema, né, e sem uma outra pessoa do outro lado, né, realizando aquele negócio com você imediatamente. E isso pode ter bem presente quando a gente fala em contratos na blockchain, né, contratos que são operados aí no Ethereum, tá? Então, uma das coisas que a gente coloca aqui,
fala sobre isso, sobre os contratos inteligentes, os riscos, né, os problemas e as possibilidades. Claro que as possibilidades são de que você, né, coloca a execução automática do contrato e ele vai funcionar. E aí aqui a gente até coloca isso, né? Olha, se você tiver como, né, provar a existência do contrato e tiver uma outra pessoa, uma outra parte, não tiver só na blockchain, né, descentralizado no meio digital, você ainda poderá ter o acesso ao judiciário, né? Mas desde que você tenha essas condições de encontrar com quem, né, a quem cobrar, né? De quem cobrar, né? Esse é o que se coloca aqui. Aí, pessoal, bom, aqui a gente deixa claro, né, que os contratos feitos na blockchain do Ethereum são contratos como se fossem contratos feitos num pedaço de papel, né? Redigidos num pedaço de papel. Eles não têm, em termos de validade jurídica, eles não têm diferença, né? Eles têm que ser considerados da mesma forma. Até a gente coloca um exemplo aqui de um contrato aqui, né, para mostrar como é que seria uma redação aqui, né, em linguagem de computador, né? A gente coloca um contrato aqui para as pessoas verem, né, como que faria. Mas claro que eu já fiz testes, né, na testnet do Ethereum, tentando usar a programação Solidity para construir pequenos contratos. Mas, claro, se você não tem uma formação específica e aprofundada em programação, né, você vai usar lá as strings mais conhecidas, né? Você vai aprender ali o básico, mas há uma limitação, né? Você pode criar, por exemplo, você cria um joguinho lá e cria possibilidades, tipo uma roleta, né? E você coloca lá qual que é o índice de acerto, de erro que vai ter, e você consegue fazer uma coisa básica, assim mesmo, né? Coisas mais avançadas, já aí você tem que ter mais uma formação ou começar a utilizar a inteligência artificial. O problema de utilizar só a inteligência artificial é que, por vezes, você, como não entende de programação, pode ter algum erro ali, ou, né, alguma lacuna, ou alguma fragilidade naquela linguagem que você está escrevendo. E isso pode prejudicar em muito o contrato, né? Pode colocar tudo a perder, na verdade. Bom, então a gente explica aqui, né, de que as coisas estão avançando, de que, né, tem essa questão, né, de colocar na prática, tá? De como é que esses negócios vão ser estabelecidos. E aí a gente começa, né, depois que a gente tenta aqui mostrar, né, a operabilidade da coisa, a gente começa a mostrar algumas questões que a gente já tem, né, como é que funciona no Ethereum. Então a gente fala aqui um pouquinho, né, de registro de dados, né? Assim como eu registrei, né, meu testamento lá, tem outros registros que a gente pode fazer, que a gente pode começar a pensar em ter, né? Até registro de propriedade, pode ser que com o tempo a gente venha a ter. Aí depois a gente começa a falar um pouco, né, do que tem já hoje, né, por final aqui, do que tem hoje disponível na plataforma do Ethereum, que já estão, né, os contratos que já estão lá em aplicabilidades mais destacados, né? A gente fala do stake na Lido Finance, que é vamos dizer assim, o DeFi de stake, né, a plataforma de stake mais utilizada, né, que ela emite lá o STETH, né, que é uma das coisas mais utilizadas hoje. Explica lá a questão do stake, né, como é que funciona o stake. Se você quiser ser um validador, tiver 32 Ethereum, você pode se tornar um validador, e aí você faz seu próprio processo, né, ou então você deixa lá na Lido Finance, por exemplo. Aí a gente explica aqui como é que funciona a Lido Finance, fala aqui um pouquinho, né, do funcionamento aqui, do processo dela, né, da organização. Depois a gente fala da Uniswap, né, explica aqui que é o maior DeFi, né, que é o local, né, mais utilizado para trocas na rede Ethereum. Então a gente explica como é que funciona aqui o processo, né, dentro do DeFi, a estruturação dele, e vai tentando mostrar aqui o funcionamento, trazendo para o público, né, do direito para entender as possibilidades, né? Então, tem isso também, né? Como é um artigo na área do direito, a gente está mostrando mais para quem é do direito as possibilidades. Depois a gente fala um pouquinho aqui, né,
da regulamentação aqui no Brasil, do que pode, o que não pode aqui nos contratos, tá? E aí a gente faz o fechamento aqui do artigo, explicando, né, o que futuramente ainda poderá ser trazido. Bibliografia, para quem tiver interesse, tá, pessoal? O artigo eu disponibilizei já. Conseguimos uma bibliografia bem intensa, né, bem interessante. Mandamos o artigo dia 28 de agosto e conseguimos uma aprovação rápida até, né? No dia 11 de setembro esse artigo foi aprovado. Bom, pessoal, então assim, né, como eu havia explicado no último vídeo, a gente quando faz, né, uma produção científica, a gente está contribuindo com o elo da corrente, né? Claro, existem produções científicas maravilhosas que trazem inovações que realmente mudam a realidade humana, né? Então, por exemplo, né, o Ozempic hoje é algo que está trazendo impacto até nas empresas, né? Tá diminuindo aí até o rendimento de empresas de fast food, né, no mundo todo. Impacto até no transporte aéreo, porque as pessoas vão emagrecendo. Então, assim, até impactos ambientais, né, das pessoas estarem ingerindo menos alimento, né, não estarem diminuindo a obesidade. E na saúde, né? Então, existem coisas assim, né, pesquisas que levam ao surgimento lá da substância, né, semaglutida do Ozempic. É algo que realmente é uma pesquisa, um estudo que realmente trouxe algo, né, uma mudança. Outras pesquisas, como a nossa, elas existem mais para colocar um elo na corrente, né? Elas servem mais, por exemplo, para a gente apresentar, né, o Ethereum enquanto negócio jurídico digital, a blockchain dele enquanto espaço de negócio jurídico digital, as possibilidades que tem e que novas coisas podem ser criadas, né? As dificuldades para a gente, né, ler esse fenômeno pelo direito, né, e as consequências do que ele pode ter uma vez que você faça um negócio jurídico digital. Então essa é foi o nosso trabalho aqui, né? Abrir as portas para o assunto, né? Trazer esse assunto, essa pesquisa inédita, mostrando de um ponto de vista jurídico esse assunto, contextualizando. Claro que para quem aqui, né, pessoal, acompanha e está comigo aqui no canal aqui já há bastante tempo, isso aqui não é novidade nenhuma, né? O que a gente está falando aqui é só falando do ponto de vista do direito, mas com certeza vocês sabem muito mais sobre cripto e sobre Ethereum do que está sendo falado aqui nesse artigo. Então aqui na verdade é só, né, para um público que é leigo ainda em cripto, que é leigo em blockchain, mas que né, muitas vezes já alguém operador do direito, que tem, né, no direito toda uma formação, todo um conhecimento operativo, direito civil, contratual, mas que ainda não tinha lido, não chegou ainda no mundo cripto, né, no mundo da tecnologia cripto, ou da tecnologia da blockchain, falando melhor. Então, para isso, smart contracts, né? Então, para isso que a gente fez essa nossa contribuição aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha ficado interessado. Espero que você faça também, né, contribuições. Veja que a gente pode, né, pessoal, levar a coisa para um âmbito mais sério, né, um âmbito mais científico, né, desse assunto, tentar dar uma contribuição mais isenta, né, pessoal. Então veja aqui, em nenhum momento que estou querendo estimular alguém a comprar Ethereum, né, entendeu? Essa não é a vibe aqui, né? A gente não está aqui para comprar Ethereum, né? A gente está aqui muito mais para mostrar as possibilidades, né? Para dar uma visão neutra do assunto, né? Não estou aqui enaltecendo o Ethereum, dizendo que ele é tudo, e que ele vai superar o Bitcoin e não tenho essa. Na ciência a gente não vai para esse caminho, né? Esse caminho emocional, esse caminho de fanatismo, torcida, né, organizada, isso não cabe na ciência. Isso não é aqui o local, né? Aqui o local é para a gente fazer uma análise técnica, né, do fenômeno e tentando mostrar a aplicabilidade que ele pode ter,
né, e tentando dizer que ele é um negócio jurídico digital, né, que a blockchain do Ethereum é um espaço para negócios jurídicos digitais. Então essa foi a nossa missão aqui. E eu acho que ela atingiu o que o que a gente esperava com isso. Isso aqui é um trabalho de mais de um ano, né, pessoal? E atingiu o que a gente esperava, né? Chegamos à publicação, conseguimos aqui numa revista de destaque, bem conhecida. Então essa é a nossa participação, né? Eu vou dizer assim, é um tijolinho que a gente coloca, né, no mundo cripto para contribuir para que ele seja melhor, né? Para que seja melhor do que os parasitas e os max picaretas estão vendendo por aí, né? A gente não quer. A gente quer que o mundo cripto seja um mundo melhor, ele seja mais seguro, ele seja mais estável, ele não seja espaço para especulações, para golpes, mas que ele seja assim um local que possa realmente melhorar, né, a circulação de riquezas e preservar o espaço privado, né, das pessoas sem interferência do Estado, né, ou minimizando a interferência do Estado, que é uma das coisas que a gente também espera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um pouco mais técnico, né, pessoal, esse vídeo, tal. Então, é para quem gosta, quem chegou até aqui é porque talvez seja da área do direito. Mas é isso, tá, pessoal? Vamos tentar nesse canal aqui sempre trazer coisas assim interessantes e importantes, tá bom? Eu sou o professor Smartness e até nosso próximo vídeo.